e fiz estudo desenvolvimento local, educação para a sustentabilidade, questões que envolvem o bem-estar das comunidades, são questões que tocam a minha sensibilidade, e por isso tenho muito gosto de trabalhar e interagir com pessoas e dar o meu contributo para que realmente as pessoas possam entrar em dinâmicas e processos educativos que lhes permitam sair do lugar onde estão e se tornarem cidadãos cada vez melhores, capazes de contribuir para a melhoria das suas comunidades, começando por si e pelas suas famílias. Faz um tempo já que estou aqui na New Life. Quando eu vim, eu estava desesperada em relação a assuntos que envolvem a saúde, principalmente o que vamos tratar hoje. Os meus filhos têm problemas de alergia, porque eu tenho problemas de alergia, tenho uma pele hipersensível. O meu esposo, igualmente, tem uma pele extremamente sensível e vivemos muitas restrições para podermos manter a nossa saúde. E assim os nossos filhos vieram dobrando tudo que eram os nossos dilemas e realmente vivíamos em desespero, sempre em internamentos hospitalares, porque isso colocava em causa a qualidade de vida e a saúde de uma maneira geral. Já éramos conhecedores de todos os tipos de dermatologistas que temos no país, os melhores serviços para tratamento, e ainda assim chegamos a ponto de ter que atravessar a fronteira à procura de soluções. A nutrição passou a ser um dilema, porque o nosso filho mais novo, principalmente, não se alimentava como deve ser por conta dessas restrições alimentares, que na altura nem sabíamos o que condicionava essas restrições alimentares. Só com o tempo, na caminhada aqui na New Life, é que começamos a abrir o livro da vida e começar a compreender muitos dos dilemas que causavam que se impunham nas nossas vidas. A verdade é que New Life se tornou uma escola, nós conseguimos melhorar a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos, passamos a ter capacidade de gerir os dilemas de saúde e já não precisamos atravessar fronteiras, senão para ir buscar suplementos, quando dependíamos da Swazilândia para ter os suplementos, mas foi também porque pudemos contar com profissionais que foram capazes de nos alertar que tipo de problemas é que os nossos filhos enfrentavam, que doenças eram aquelas e como é que poderiam ser gerenciadas. Esse tema eu assumi ontem, então foi uma preparação que foi mais baseada naquilo que é a minha vivência e não necessariamente naquilo que seria uma pesquisa exaustiva. Então, eu já vos convido a priori para que estejam com o coração aberto para poderem compartilhar aquilo que são os vossos conhecimentos e vossas experiências. Eu não sou médica, não sou profissional de saúde no modelo convencional, moderno. Me considero uma especialista em nutrição a partir do que aprendo na organização New Life, que foi a que me pegou pela mão, e me ensinou o que é uma alimentação adequada e equilibrada, o que é cuidar da nutrição para poder suprir os dilemas de desnutrição que, de certa medida, todos nós enfrentamos. Então, coloquei aqui um conjunto de slides, mas são mesmo para nos guiar, ok? Poderia ter colocado muito mais informação e muito mais conteúdo se tivesse tido, vamos dizer, alguns dias para fazer pesquisas, porque há muita informação disponível hoje em dia. Mas entendo que o que eu coloquei aqui vai ser realmente o sal que a gente precisa para dar um gostinho a esta nossa sessão, tá certo? Vejo que já atingimos 100 participantes. Eu lamento por aqueles que terão ficado fora, mas isso também é um sinal muito positivo, porque nós fizemos o cartaz do anúncio ontem à noite, quando decidimos que deveríamos manter esta sessão. Lembrem-se que nós estamos na semana de maratona e estamos todos em atividades intensivas, desde a manhã até o final do dia,
Mas ainda assim achamos que era pertinente manter este tema para podermos compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Então, além da minha fala, algumas participantes aqui vão trazer um pouco os seus testemunhos em função das suas vivências próprias ou dentro das suas famílias ou de outras pessoas que eventualmente vêm ajudando. E para começar, eu vou usar aqui o auxílio de um conjunto de slides, como já disse. Permitam-me aqui. Hello, come back, come closer. Já agradeço a Diamante Ofélia por estar a dar o auxílio com a gestão da sala, vai fazer toda a diferença. Ok? Então, o nosso tema é seminário de saúde, não é? E que vamos focar nas doenças alérgicas, né? Focando mais em vivências e soluções que estão ao nosso alcance, mas que também estarão ao seu alcance a partir desta sessão. Como eu dizia, nós não estamos aqui na qualidade de especialistas em doenças alérgicas, mas somos pessoas que vivemos nesta sociedade, enfrentamos desafios e acumulamos conhecimento a partir das nossas próprias experiências, a nossa aprendizagem no que tange à saúde, e sobretudo à saúde pública, à saúde preventiva. Porque bem se diz, há uma responsabilidade que tem a ver com a gestão da saúde neste país que recai ao Ministério da Saúde e a todo o sistema de saúde que envolve os hospitais, todos os centros de saúde e o sistema farmacêutico. Mas nós, como cidadãos, temos o lugar da responsabilidade de podermos aprender e adotar práticas que possam ajudar a melhorar o nível de prevenção. Esse nível de prevenção pode estender-se ao lugar de ajudar os sistemas de tratamento para que sejam mais eficazes com a intervenção cidadã, como se pode colocar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de alguns conceitos, cuidados preventivos e tratamento, como nós podemos massificar o acesso, testemunhos e como é que nós podemos cuidar das questões que envolvem a dificuldade que as pessoas têm de aceder. Como é que nós podemos massificar este acesso, ok? Então, algumas informações que precisamos ter é o que são doenças alérgicas, né? São reações exageradas do sistema imunológico a substâncias inofensivas. O que seriam substâncias inofensivas? São aquilo que nós consideramos substâncias que eventualmente poderiam até ser um alimento. Um alimento é inofensivo porque, a priori, é visto como algo bom, mas que eventualmente pode não cair bem para uma ou outras pessoas. Então, são os chamados alérgenos, que não se comportam da mesma maneira para todas as pessoas, mas de diferentes maneiras para diferentes pessoas. E que podem afetar a respiração, podem afetar o estado da pele e outras partes do corpo. E podem variar de leves a graves, incluindo a anafilaxia. Temos um termo que se chama alergologia ou imunoalergologia, que é a área da medicina que trata das doenças alérgicas. Seja, evidente, minha suposição, né? Evidente, ao negociar com o que a gente faz quando a gente é uma criança com problemas de alergia? A tendência é que a gente sai para a urgência de pediatria. É o que eu fazia durante muitos anos, ok? Tratamos o problema da alergia como tantos outros problemas, porque muitas vezes não sabemos aonde é que são tratados especificamente. Então, é a alergologia, a ciência que trata, ou a parte da medicina que trata das questões alérgicas. E o alergista ou imunoalergologista é o médico especialista que diagnostica, trata e orienta sobre como é que a gente pode prevenir as doenças crônicas. Quando eu enfrentei os problemas de alergia dos meus filhos, tive o privilégio de ser apresentada a uma médica que era especializada em situações de alergia, principalmente problemas respiratórios. Então, a maior parte do tempo, saí da pediatra convencional que cuidava do meu filho para trabalhar
com esta especialista de alergia. Algumas informações nos dizem que 20% da população mundial sofre de alergias, que as doenças alérgicas baixam a qualidade de vida de um paciente. E se nós estamos a dizer que 20% da população mundial sofre, então estamos a dizer que é 1/5 da população, praticamente. É muita gente. Cada tipo de doenças alérgicas tem diferentes formas de diagnóstico e de tratamento. Okay? Há muita informação que nós podemos trazer. E eu queria ir de forma mais específica a focar aquilo que são os diferentes tipos de alergia. Na verdade, nós podemos encontrar alergias que estão associadas ao trato respiratório, não é? Podemos encontrar alergias que estão associadas à nossa pele e podemos encontrar aquelas que estão associadas ao sistema alimentar, ok? Então, no que diz respeito a alergias respiratórias, nós temos comumente aquilo que é chamado rinite alérgica. Okay? Como é que ela se manifesta? Através dos espirros. Nós temos uma inflamação da mucosa nasal que causa espirros, coriza é aquilo que nós chamamos ranho na linguagem comum, coceira no nariz. A tendência é que as pessoas que têm alergia costumam esfregar o nariz e às vezes provoca também necessidade de coceira nos ouvidos, nos olhos. A gente sente o zumbido no ouvido e a gente prega ele assim. E dispneia, entre outros. Dispneia tem a ver com dificuldade respiratória. Temos também o que nós chamamos de rinoconjuntivite, que além de afetar este problema da inflamação nas vias respiratórias, afeta a vista. Geralmente, as pessoas que têm um problema de rinite alérgica, quando ela é consistente, acaba afetando a parte da vista. Então, a pessoa começa a lacrimejar, os olhos ficam como se tivessem, como é que eu vou dizer? Como se tivesse entrado areia, né? Fica irritante, como se a pessoa tivesse mesmo uma conjuntivite. Então, fica a irritação e isso pode levar bastante tempo a passar, mas há vezes que pode passar de imediato. Depende do fator que causa essa alergia. Esta é uma experiência que eu vivo. A tendência é que muitas vezes quando eu acordo e tiro o pé da cama, a primeira coisa que acontece é vontade de espirrar. A gente só sossega quando está a dormir profundamente. E por que a gente tem esses aspectos? É porque à volta do nosso ambiente há muitos ácaros, há muita umidade, às vezes é a própria secura excessiva que nos causa isso. Além da rinite, nós temos também a asma. E, na verdade, a asma é uma das doenças respiratórias ou alergênicas ou alérgicas mais comuns. É a que mais pessoas afeta no mundo e está cada vez mais crescente. E a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que causa inchaço e estreitamento dos brônquios, dificultando a respiração. É dito que a asma geralmente começa na infância, mas há pessoas que são diagnosticadas com asma apenas na idade adulta. E essa imagem que nós temos aqui, ela já nos mostra como é que está o trato respiratório, como é que estão os nossos brônquios, não é? Nós podemos ver como é que é o sistema nasal aqui na figura 1. O canal é completamente aberto, permitindo uma eficaz circulação do ar, não é? Porque as vias respiratórias são para a gente inalar e exalar o ar. Mas, quando a gente tem uma reação asmática, então o nosso sistema fica inflamado. Então, acontece a inflamação, o que obstrui e cria o muco. Então, ficamos com dificuldade de inalar e exalar. E é aí que começa o desconforto. E pode se manifestar de diferentes maneiras. Em forma de tosse, uma tosse seca, em forma de chiado. Uma criança que tem asma, ou um adulto mesmo que tem asma, à medida que ela vai se agravando, a gente vai ouvindo o chiado, porque é realmente a dificuldade de deixar passar o ar, porque a trompa fica fechada, então é um esforço muito grande que a pessoa faz para poder respirar. E provocador. A asma é criador. A pessoa não fica confortável de forma alguma. Ok?
E podemos passar agora para outro tipo de alergias que se manifesta através da pele, a dermatite atópica. As versões que eu falei anteriormente são as versões que estão em minha casa, os meus filhos são asmáticos, e esqueci-me de dizer que a asma não tem cura, né? Se diz que não tem cura. Mas, antigamente, eu sei que diziam que existe a vovó dos remédios, existe o vovô dos remédios, que cura a asma. Na minha família, tenho a minha irmã, que tinha asma de infância e, segundo disseram, ela foi tratada tradicionalmente e curou. Mas não sabemos, porque não temos nenhuma forma de provar isso cientificamente, se era realmente uma asma ou era uma mera bronquite, que depois passou, mas essa é a verdade. Então, existe aquilo que é informação de senso comum, que nós não temos informação, mas vamos falar um pouco mais disso adiante. Então, a dermatite atópica se manifesta na pele. Geralmente é nas partes mais sensíveis, por exemplo, na parte frontal do braço ou na parte traseira do joelho, ok? E aparece primeiro como se fosse uma secura e a pessoa vai coçando, então vão aparecendo muitas borbulhinhas e a pele vai ficando completamente danificada. Esta é uma das situações que eu enfrentava com o Gabriel quando pequenino, e a pele dele ficava exatamente assim como se vê nesta imagem, na parte traseira da perna, portanto, do lado do joelho, e nos braços, e no pescoço, bastante no pescoço. E a coisa que acontece é que quando faz, como acontece com estas mudanças de tempo, quando faz muito calor, a pessoa sofre, porque aquela umidade provoca mais irritação. E quando faz muito frio, a pele fica ressecada também e provoca ainda mais irritação. Quando comecei a fazer os exames do Gabriel, muitas vezes me diziam que eu fizesse os banhos dele misturando água com Savlon. Mas a verdade é que a gente, fazendo esse método, vai ficar alguns dias a parecer que a pele está a reagir positivamente, mas passado uma semana, 2 semanas, volta à naturalidade, e aquela condição é problemática. E a tendência é a gente aumentar um pouco mais o Savlon e acaba queimando. Então, realmente é muito difícil lidar com esta situação. E temos as situações em que a dermatite é consequência ou aparece em reação a algum toque. Por exemplo, se a criança tem hipersensibilidade vamos dizer, a pelos de animais, por exemplo, se porventura brincar com um animal, vai lhe provocar alergia. A gente está a ver aqui as mãos. Estas mãos são mãos afetadas por uma situação de dermatite. Quando é que muitas vezes nós vemos isso? Das pessoas que lavam a roupa à mão ou que lavam a louça frequentemente. Os produtos convencionais dos supermercados são produtos muito tóxicos, são corrosivos e são muito agressivos para a nossa pele. Então, quem tem hipersensibilidade de pele não pode tomar banho, não pode lavar a roupa regularmente com esses produtos. E mesmo quem, por natureza, não tem esses dilemas, mas quando fica em constante contato com isso, acaba realmente provocando estas questões. E uma coisa que eu gostava de partilhar era que quando eu comecei a ter a situação de ter que atravessar a fronteira e fazer exames na África do Sul, por exemplo, uma das coisas que os médicos disseram é, o que o seu filho tem é eczema crônica. E isso não tem cura. O que a senhora tem que fazer é ir controlando a temperatura ambiente. Então, diamantes e convidados, imagina você tem a criança com situações como esta, que a forma de cuidar é controlar a temperatura ambiente. Como você controla a temperatura ambiente? Quando a gente está em casa, pode usar o ar-condicionado para controlar a temperatura, mas o que acontece é que o ar-condicionado cria ressecamento, então nem ele consegue ser a solução adequada. Mas a criança não vai ficar todo o tempo fechada dentro de casa, a maior parte do tempo está na rua, exposta ao vento, exposta ao frio, ao calor que se manifesta lá. Então, é uma situação realmente crítica, ok?
Temos outra condição que é a urticária e angioedema. A urticária são placas avermelhadas, nós vemos muitas vezes acontecer na nossa pele, às vezes pensamos que é picada de insetos, sim, às vezes é uma picada de insetos que nos causa essa inflamação da pele, mas é uma inflamação localizada, ok? Que pode durar algum tempo para passar, como pode durar um tempo longo, dependendo da intensidade e do nível de sensibilidade da pessoa que está com a alergia. E a angioedema envolve inchaço. E muitas vezes este inchaço é causado por contato com um alergênico. Na minha trajetória com o Gabriel, uma vez ele teve uma situação na escola que foi a coisa mais assustadora que a gente vivenciou, que assustou inclusive a médica alergista que trabalhava e cuidava dele, porque de repente ele começou a ficar inflamado na escola, e levaram-lhe para a clínica. E quando eu fui chamada e fui, já lhe encontrei na clínica, estava justamente como esta criança que se manifesta. O mais engraçado e crítico é que a clínica não estava sabendo identificar a causa do problema. Achavam que era um problema de oftalmologia, mas eu que tinha experiência com a alergia, eu sabia que era alguma coisa que ele tinha tocado. Quando fui a investigar, mesmo eu depois levei-o para casa e fui dar antialérgicos, porque já tinha experiência de lidar com isso, já tinha sido orientada sobre como lidar. Vim dar antialérgico em casa e aos poucos começou a baixar. Quando lhe levei à médica que cuidava dele, a médica disse: eu estou assustada, porque eu nunca vi uma situação, sou professora há muitos anos, mas eu nunca tive uma situação como esta. E teve de tirar fotografias, porque queria usar aquela experiência para poder ensinar os seus estudantes a respeito. Mas quando eu fui investigar com a escola para saber o que tinha acontecido, o que tinha acontecido? É que o Gabriel tinha estado na sala, na cozinha com as professoras a aprenderem a cozinhar. E eu procurei saber o que tinham cozinhado. Tinham estado a fazer pizza. E nesse processo de fazer pizza, ele, na verdade, nem tinha comido a pizza, então não era nada que ele tinha ingerido. Eu fui perguntando o que tinha a fazer, tinha estado a trabalhar a massa, mas no trabalhar a massa, ele pegou em ovo. Ele tinha bastante alergia a ovo. Então, o ele pegar no ovo provocou já aquele. O ovo cheira, tem cheiro, só o cheiro do ovo era violento para ele, ele não devia sentir o cheiro do ovo, sobretudo a parte da carne. Então, por sentir aquele cheiro a incomodar já a vista dele, vocês veem então a reação a nível da vista, ele foi esfregar a vista. O esfregar então acelerou a inflamação. Então, ele tinha alergia a ovo, ele não comia ovos, e entretanto a situação só do toque já causou uma situação assim. Então, Diamante, imagine que tivesse sido uma situação dele ingerir na inocência, porque ainda era muito pequenino, não é? A escola sabia que ele não podia comer ovo, não devia comer ovo, mas não imaginaram que ele não devesse pagar. Então, não foi um ato de negligência, foi mesmo o não conhecimento. Então, foi uma experiência que, e acho importante trazer isto para a gente ter noção do quão é crítica a questão destes problemas de alergia. Temos também alergias alimentares, não é? Os sintomas são cutâneos, a gente sente muito mais a reação na pele, mas também a nível gastrointestinal, que vai se manifestar por vômitos, diarreia, e ainda condições respiratórias, ok? É importante saber que alimentos causam alergia à pessoa, e isso só se pode saber através da consulta com o alergista. Nós tínhamos feito consulta com a alergista e ela tinha conseguido detectar que o Gabriel tinha alergia a poeiras, tinha alergia a pelos de animais, tinha alergia a pólen das árvores, e imaginem aqui na nossa cidade, das acácias com muitas flores. Então, era realmente uma vida muito desafiadora de gerir na infância dele. E então, tinha alergia também a marisco
E alergia a marisco, o pai tem alergia a marisco, não pode comer crustáceos. Quando a gente fala de crustáceos, a gente fala de camarão, caranguejo. O peixe pode ser comido, mas camarão, caranguejo, não. Então, muitas vezes nós comemos e passamos mal, mas como não conhecemos o nosso corpo, não sabemos o que é que está a causar-nos a tal situação. Então, dentro das alergias alimentares, nós temos aquilo que é chamado realmente de alergia, mas também temos aquilo que é chamado de intolerância. E nós temos ouvido falar de intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Qual é a diferença entre alergia e intolerância? Alergia é porque o organismo, o sistema imunológico do organismo não está preparado para lidar com este alimento em específico, ele rejeita, e a pessoa não pode comer, não é uma coisa que vai fazer tratamento e vai passar, mas existe aquilo que é a intolerância, mas a intolerância está associada com deficiências, que podem ser deficiências pontuais no organismo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem que não podem comer alimentos com glúten ou com lactose, mas é porque o corpo não tem enzimas para poderem processar esses alimentos. Para nós que somos distribuidores da Neolife, nos CDs que a gente recebe do Eagle Team, eu ainda encorajo muito as pessoas a estudarem aqueles CDs. Há uma aula que é dada sobre os poderes dos aminoácidos que estão no Neolife Shake. E os aminoácidos têm a capacidade de nos ajudar a produzir enzimas. E com as enzimas, o nosso corpo pode processar qualquer alimento que a gente consuma, incluindo a capacidade de destruir, construir a célula T, que vai destruir qualquer vírus que entre no nosso organismo. E quero também usar este momento para partilhar que, com o longo do tempo, com a introdução dos suplementos, e principalmente do Neolife Shake como refeição principal na família, o Gabriel superou os problemas de alergia. Ele passou a comer de tudo, já podia comer bolo, já podia comer alimentos cozinhados com ovo e outras substâncias. A única coisa é que, por ele não ter crescido a comer o ovo, então não tinha habilidade, ele não tinha prazer e não tinha simplesmente, mas ele já tinha superado os dilemas da alergia, até porque vocês o conhecem, ele tinha uma pele muito linda, muito bem hidratada. E quando as pessoas têm problemas de alergia na pele, é que a pele não aceita a hidratação. Você pode usar qualquer creme oleoso, que seja, a pele não aceita, não assimila. Então, precisamos também fazer referência à questão da alergia a medicamentos e alergia a insetos. Insetos eu já tinha mencionado anteriormente, mas a reação alérgica que vem em relação aos medicamentos é porque o sistema imunológico identifica um fármaco que ameaça, como uma ameaça ao sistema do funcionamento do corpo. E aí libera substâncias que causam sintomas como coceira, vermelhidão, naquela do organismo estar a procurar se defender, então liberta essas substâncias, e essas substâncias vão causar essa reação, provocando coceira, vermelhidão, urticária, que é aquilo que estivemos a mostrar daquelas borbulhinhas ou pequenos inchaços. E pode afetar os lábios, as pálpebras, e em casos graves, dificuldades para respirar e anafilaxia. O que é anafilaxia? É aquela dificuldade de respirar aguda que pode levar à morte. Então, é muito importante nós termos a disciplina de ler os rótulos dos medicamentos e, inclusive, de sabermos se nós já temos crianças com problemas de alergia, é bom a gente fazer os testes alergênicos para saber o que aqui é que a criança tem alergia. Há pessoas que têm alergia a paracetamol, há pessoas que têm alergia a antibióticos e por aí vai. Ok? Acho que já, pronto, essas imagens já visualizamos um pouquinho lá do outro lado. Esta informação está repetida, mas queria reforçar que as doenças alérgicas baixam a qualidade de vida da pessoa, porque é muita irritação. Eu me lembro que quando estava a estudar, a fazer mestrado, eu estava a fazer à distância, então eu manuseava muito papel, eu ficava fechada num escritório pequeno a ler, eu ficava com a vista irritada por conta da alergia,
e a dado momento não conseguia processar, não conseguia me concentrar. Então, se você tem, é um trabalhador que precisa de trabalhar com concentração, que precisa trabalhar longas horas. Se você tem problema de alergia, pode ser alergia ao papel, pode ser alergia a poeiras, ao pólen, por aí vai, você vai ter dificuldades de produzir. Cada tipo de doença, como dizia, tem diferentes formas de diagnóstico e de tratamento. Por isso que falo da importância de fazer os testes com especialistas, não é? Com clínica especializada, com hospital, pode ser um hospital público, mas com médico especializado. E em condições normais, o otorrino, o dermatologista vão precisar de ter uma concertação para poderem fazer um estudo exaustivo. Por isso que a gente fala de um cuidado integrado, né? Saúde integrativa. Ok, e se você está fazendo um tratamento, precisa ter um acompanhamento regular, porque às vezes você precisa alterar a dosagem dos medicamentos que você toma. Aqui em Moçambique, a gente tem tido muitos debates. Eu lembro que muitas vezes ia para o hospital com o Gabriel e as senhoras no hospital diziam: asma não se trata no hospital. Imagina, né? As pessoas atendentes do hospital já diziam: o asma não se trata no hospital e davam um papelinho para você ir à avó dos remédios. Então, imagine, né? Se a própria, dentro da própria unidade sanitária, às vezes encontramos esse tipo de orientação, é uma situação bastante crítica. Por quê? Porque há esta crença de que, não é crença, é que a asma não tem cura. Então, há uma tendência de as pessoas acreditarem que é o tratamento tradicional que vai curar. Mas eu acredito que com esta experiência longa, mesmo com a suplementação, cheguei à conclusão realmente que a gente só pode reduzir o sofrimento, os efeitos, mas uma cura definitiva a doenças alérgicas não temos encontrado, porque até as questões ambientais influenciam bastante. Nunca usar medicamentos sem orientação médica também, porque quando a gente já tem a doença, a gente tem a tendência de só ir comprar o medicamento e manter o uso. Mas é importante fazer um controle e uma verificação regular. Ok, o que nós podemos fazer muito rapidamente para podermos melhorar essa condição? Nós estamos aqui como família Neolife. Uma das coisas que nos faz ter coragem de fazer eventos como estes é porque na nossa vivência, a partir da Neolife, para quem está aqui como convidado, Neolife é uma companhia que está há quase 7 décadas, não é? Foi criada em 1958, com a missão de acabar com a tendência de saúde pobre e o estresse financeiro. E quando falamos de saúde pobre, é porque a New Life trabalha com cientistas que realmente estão a estudar esses aspectos todos. Sabemos que as doenças são evolutivas. À medida que a sociedade vai evoluindo, novos fatores entram do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista, inclusive, de como nós nos alimentamos. Então, os cientistas da Neolife estão sempre a estudar o que precisa melhorar do ponto de vista científico, tecnológico, naquilo que produzem em forma de soluções para chegarem à nossa casa, à nossa mesa. E uma das coisas que é importante considerar é realmente o cuidado do meio ambiente, do ambiente onde a gente dorme, do ambiente onde a gente passa a maior parte do tempo. E a Neolife pensou nas soluções que foi de trazer produtos que são feitos de base orgânica, ou seja, sem o uso de produtos tóxicos, produtos que são capazes de fazer a limpeza, higienizar a nossa casa e ainda manter uma qualidade desejável que está equilibrada ao nosso pH, ao pH do nosso sangue. Quando a gente fala de pH, a gente está a falar do quadro ou do nível de alcalinidade. É alcalino aquilo que não tem toxinas. Então, o nosso corpo tem um nível de pH, que é um nível de excelência do seu funcionamento, assim como a água que a gente bebe. Então, nós temos uma linha que se chama Golden, tem todos os produtos de higiene e limpeza da casa, para lavar a roupa, e essa é uma das coisas que nós introduzimos imediatamente aqui em nossa casa para ajudar a melhorar a saúde das nossas crianças e de nós também adultos, como eu disse também, somos pessoas com muitos dilemas de alergia. Então, temos toda a linha para higiene e limpeza, para lavagem da roupa, para amaciar a roupa e ainda para cuidar da nossa machama para que nós possamos produzir um alimento que
possa ser considerado orgânico e bom para o nosso consumo. Então, hoje em dia não podemos fazer nada sem falar do meio ambiente. Mas quando falamos de higiene e limpeza do nosso meio, uma das coisas que é importante considerar no ambiente doméstico é não ter tapetes. Se você tem crianças com alergia ou adultos com alergia, não deve usar tapetes peludos, tem que usar o chão normal. Se for chão de parquet, melhor. Mas se tiver tijoleira e sentir que precisa ter tapetes, tem que ser daqueles tapetes que pode lavar com muita facilidade ou aspirar com muita facilidade, que não sejam de pelúcia. Evitar animais pelosos, como gatos. O gato solta muitos pelos, por exemplo, apesar de ele ser um animal tão querido, tão amoroso. Mas ele tem uma pele que se solta muito facilmente. E brinquedos de pelúcia não são recomendados. E se há algum fumador em casa, evitar o fumo e talvez acabar com o fumo. Abrir a casa sempre logo de manhã para poder arejar e manter o ambiente são. São algumas das questões que podemos recomendar aqui. E ainda precisamos cuidar do ambiente de casa, no sentido de cuidados da nossa pele, ok? A casa é um lugar, mas nós que vivemos na casa precisamos de cuidar do nosso, né? A nossa pele é o tecido maior. Então, é importante que nós sejamos capazes de cuidar desta pele no sentido de higienizá-la de forma segura, hidratá-la de forma segura e protegê-la. Então, a linha de produtos da Neolife nos permite tudo isso, desde o cuidado dos cabelos, os géis de banho, gosto de mencionar aqui o PCC, que é o Personal Care and Concentrate, é um gel de banho que é muito funcional, porque ele é muito leve, ele é feito com base em óleo de coco, mas ele lava e hidrata o corpo, e ainda é associado com a loção que é Nourishing Hand and Body Lotion, uma loção à base de água. Então, hidrata sem necessariamente ter que deixar a sua pele oleosa. E temos o Aloe Vera Gel, que é kit de primeiros socorros. Você aplica na pele todos os dias ao tomar banho, ela protege a pele. Ao ir à rua onde tem sol, protege a pele. Ao ir dormir depois do banho, você pode aplicar o aloe vera nas partes sensíveis do corpo e principalmente no rosto e nas partes realmente do pescoço e todas as partes onde a criança tende a se coçar, ou o adulto também. Podemos falar também da componente, devemos, na verdade, falar da componente nutricional, que envolve o cuidado da nossa pele ou da nossa saúde do ponto de vista nutricional. A nossa saúde é a nossa maior riqueza e a nossa saúde é condicionada pelos fatores que acabei de mencionar, mas principalmente por aquilo que entra pela boca. Há documentários que estão na internet que é o veneno entra pela boca, o veneno está na mesa. Vocês poderiam ir assistir esses documentários. Eles nos falam muito das questões alimentares, nutricionais. Os alimentos geneticamente modificados são muito nocivos ao nosso organismo. Não por conta da tecnologia genética de transformação do alimento, mas essencialmente porque este alimento transformado geneticamente, quando ele é jogado ao solo para produzir a planta, aquela planta já não tem capacidade de combater os agentes nocivos usando as pesticidas convencionais. Então, tem que usar pesticidas agressivas e que a própria planta não tem como repelir, acaba que absorve. Então, não é o problema da alteração genética, mas são as consequências da alteração genética que acabam fazendo com que os nossos alimentos cheguem envenenados à nossa mesa. A gente tem que conhecer, por isso, a importância de a gente produzir um alimento orgânico, e aí o Supergrow pode ser um aliado grande nesse sentido. Então, nós precisamos cuidar das necessidades básicas nutricionais. Nós falamos muito das necessidades que envolvem os 4 grupos de alimentos: cereais e grãos inteiros, frutos e vegetais, proteínas e gorduras essenciais. E nós encontramos em formas de suplementos que nós consideramos suplementos infantis ou suplementos para adultos. Na imagem de baixo, nós temos um frasquinho que tem o Liquivit, que é um suplemento base para dar a toda criança a partir
da altura que a criança já come alimentos com o garfo, ou com a colherinha, aquele alimento preparado em casa, que é fora do aleitamento exclusivo, a criança já pode tomar o líquido. Mas eu devo vos dizer, diamantes, que eu tive, durante o Covid, tive uma situação de uma downline que teve gêmeos que nasceram prematuros, bastante em risco, e nós tivemos que nos aventurar e começar a aplicar a suplementação cedo. Felizmente, as crianças sobreviveram, a gente teve de usar o Aloe Vera Plus para ajudá-las a eliminar, não é? E o Liquivit teve de entrar cedo também. Mas o recomendado é que seja a partir dos 6 meses. E quando as crianças já estão com 3 meses, 3 anos, 4 anos, já podem mastigar, então vamos ao Vita Square e Vita Gata. O que é o Vita Square? É o suplemento que tem vitaminas e minerais, mas contém o tri-NN, que são os óleos extraídos dos cereais e grãos inteiros, né? A soja, o arroz, o trigo. Muitas vezes as pessoas vendem, mas a soja é alergênica. Não, a soja que a Neolife usa, ela é produzida de forma orgânica, então ela não tem aqueles fatores de transgênicos, né, que é dos organismos geneticamente modificados. A Neolife usa matéria-prima que não contém organismos geneticamente modificados. E temos o VitaGuard, que é o composto de minerais e vitaminas, mas principalmente o carotenoide, que é um suplemento para a imunidade. As questões alergênicas ao nosso corpo também estão associadas às deficiências nutricionais e de imunidade do nosso organismo. Quando eu conto a história do Gabriel, é que ele tinha tantas restrições alimentares, então a imunidade dele era muito baixa na infância. Mas graças à suplementação, ele ganhou depois o apetite, passou a se alimentar com muito prazer e a comer todo tipo de alimentos. Aprendeu a comer comida saudável aqui na Neolife e tinha a responsabilidade e a consciência de montar um prato de comida que respeitasse o que a pirâmide alimentar nos ensina e que encontramos também aqui em forma de Pro Vitality para a saúde do adulto. E a proteína que nós encontramos em forma de Neolife Shake, que é uma refeição cotidiana. Eu devo vos dizer que por muitos anos a Neolife, ou seja, o Neolife Shake passou a ser a refeição de mata-bicho para a família. Então, aquilo que nós fazemos muitas vezes de dar aos nossos filhos pão com queijo, pão com ovo, bolacha para levar para a escola, são coisas que não são favoráveis para a nossa saúde. E estou a ver riscos aqui. Ok, devia ter aqui mais um slide, acho que eu não tive o cuidado de gravá-lo, mas devia ter um slide que eu colocava outras sugestões que são recomendáveis. São as barrinhas de cereal, porque muitas vezes as nossas crianças acabam comendo besteira porque não têm um alimento agradável na hora que sentem fome, por exemplo, na escola, e acabam tendo que comprar uma fatia de bolo ali, comprar um chips ali. Então, o que nós recomendamos? Que além da criança ter que tomar a suplementação e o shake de manhã antes de sair para a escola, precisa levar a barrinha de cereal. E para responder aos dilemas que têm a ver com os problemas respiratórios, esta suplementação básica, quando a gente dá esta suplementação básica, ela já melhora em grande medida a qualidade de vida da criança, principalmente quando a gente integra com o Neolife Shake. Mas depois podemos ver as necessidades específicas que estão associadas às ervas respiratórias, às ervas do sono, porque quando as crianças têm problemas respiratórios, têm muitos problemas de não dormir. Às vezes a gente não entende porque que a criança não dorme, mas é porque a noite está com rinite. E é importante lembrar, diamantes e convidados, que quando a gente lava a roupa com produtos que são químicos ou que contêm químicos nocivos, que contêm, vou dizer, produtos corrosivos e tóxicos, a criança à noite começa a inalar e à noite começa a esfregar a almofada. Muitas vezes a gente vê bebês que acordam com o nariz vermelho, é porque aquele cheiro do sabão que está na almofada ou no lençol
cria-lhe irritação. E a criança começa a esfregar na almofada ou na fronha, e aí acorda com a vermelhidão na cara, ou no nariz, ou na testa, por conta da irritação que sentiu à noite. Então, é muito importante nós afastarmos do nosso meio os produtos que podem melhorar ou aumentar o nível de alergia da família ou nas nossas crianças. Para os adultos, a desintoxicação é extremamente importante porque ajuda a eliminar as toxinas. Às vezes as pessoas dizem, as crianças podem fazer desintoxicação, não precisam fazer a desintoxicação, basta que se suplementem. Por exemplo, o Liquivit, o VitaSquare e o próprio Betagard têm capacidade de ajudar o organismo a repelir as substâncias que são nocivas. E no nível de suplementação, é importante a gente considerar que de alimentação e suplementação, que os probióticos são importantes porque vão ajudar a melhorar a saúde gastrointestinal e melhorar a qualidade de vida. Dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas eu diria que é o nosso primeiro, porque muitas funções que acontecem no organismo são travadas quando o nosso intestino está preso. Eu iria parar por aqui e pedir que participantes que estão aqui e que podem partilhar seus testemunhos possam muito rapidamente trazer os seus testemunhos. E muito obrigada. Não temos MC, alguém pode ser MC? Oh, meu Deus. Muito obrigada, Diamante. Mas estou aqui, posso auxiliar. Podemos abrir para... Já são 19h05, nós começamos com quase 15 minutos de atraso. Então, podemos tomar 5, 10 minutos para fechar, com perguntas ou quaisquer testemunhos. As pessoas que estão aqui, com certeza, têm algum testemunho a dar. Venham, Diamante, vamos ganhar tempo. Boa noite, Diamantes. Sim, lhe ouvimos, Diamante, pode falar? Parabéns, Diamante Graça, por esta apresentação. Muito rica, muita informação, parabéns. Eu vou deixar aqui um outro testemunho. Eu sofro de sinusite, a minha sinusite é alérgica, não é? Sofri quase 2 intervenções, não é? Cirúrgicas, e por conta disso, como a minha sinusite era poliposa, cortaram os polipos e as minhas narinas ficaram muito vulneráveis. Então, por causa disso, eu era muito alérgica a poeiras, qualquer coisinha que eu pudesse inalar provocava uma alergia e acabava também afetando a minha vista. E por conta disto, eu não podia viver sem a clorofenamina, porque este comprimido me aliviava a coceira, porque o que acontecia? A comichão vinha das narinas, afetava a minha vista e eu ficava praticamente toda inchada. Entretanto, num desses treinos, um diamante deixou seu testemunho em relação à sinusite alérgica e deixou aqui como suplementação o detox, o Tri-MN e o Betagard. Por acaso, comecei a fazer essa suplementação, ajudou-me bastante. Desde então, já não tenho a necessidade, por exemplo, de tomar a clorofenamina, não é? E também adotei outra medida. Sempre uso o D1 para lavar minha roupa, uso o LDC, uso o Super 10. Então, praticamente, tornei o meu ambiente mais saudável. Isso ajudou-me bastante mesmo. Então, recomendo mesmo quem tem estudado de sinusite alérgica e tudo mais a usar estes suplementos. E também vou deixar aqui também um testemunho sobre os meus netos que têm o problema de dermatite, né? Eles têm uma pele atópica. E dizer que o uso do aloe vera gel, o uso do PCC, o uso do body lotion também ajudou aos meus netinhos também a suprir este problema. E também ambiente saudável, a mãe também agora usa o D1, o LDC, o Super 10, porque o que é que vale nós tratarmos por dentro enquanto o nosso ambiente é tóxico. Então, recomendo também a quem tiver este problema também a fazer da Neolife um estilo de vida, que é o que eu tenho feito e eu também tenho feito.
E muito obrigada. Tentei resumir, porque o tempo já nos é escasso. E muito obrigada, Diamantes. Boa noite. Oh, Diamante Rosete, muito obrigada por esse testemunho, principalmente por trazer essa versão de dilema em adulto e dilema em crianças. Parabéns pelas mudanças que está a fazer no seu lar e nos seus netos. Mais diamantes? Boa noite, diamantes. Boa noite. Aqui é Delfina, de Nacala, uma diamante de Nacala. Eu tenho uma inquietação com relação à alergia. Eu tenho um problema quando vou ao banho, depois de sair do banho, quando eu uso sabonete, depois de eu sair do banho, sinto o corpo todo aquecer. Até tenho que coçar o corpo, os braços, os pés, o corpo todo. Então, já experimentei vários sabonetes, já experimentei vários sabões também. Nenhum sabão me faz bem. Simplesmente tenho que tomar banho e tenho que usar alguma coisa que tenha a ver com gel, mas nem exatamente gel. Então, eu gostava de saber o que eu devo passar a usar, porque eu pensei que fosse por causa de roupa, mas não é roupa. Já estou a passar isso desde os meus 13, 14 anos, até então. Então, também quando eu passo na chuva, quando apanho pingos de chuva, vou para casa, troco de roupa, mas fico ali a coçar. Tenho que ficar ali 30 minutos ou 30 minutos, 1 hora de tempo a coçar, depois passa. Mas não tenho tido borbulhinhas, nem fico inchada, só coceira. Só. Então, eu gostava de perceber o que é. Será que tem a ver com a dermatite atópica ou pode ser uma outra coisa? Minha mãe, sabe? Obrigada, Diamante Delfina. Eu iria pedir que mais pessoas que tenham questões coloquem, assim vamos responder tudo ao mesmo tempo, por uma questão de gestão de tempo. Tem mais alguma questão? Ok, não vejo alguém que queira dar um testemunho que traga algum elemento novo. Se for igual ao que foi partilhado, talvez não haja muita necessidade, mas se houver algum elemento que acreditam que pode ajudar as pessoas, também podemos ainda ouvir. Ok, não há mais perguntas nem diamantes. Eu estou a ver aqui no. Já fui a uma casa comprar cerveja, saí, marcas semelhantes, anticária, mas os outros da casa não saíram marca nenhuma. Ok, alright. Diamantes. A Diamante Delfina, parabéns, porque já é diamante, distribuidora na Neolife. Mas esta resposta que vou dar a si é também para os convidados, para que possam compreender o que estamos aqui a dizer. Todos os produtos que são feitos de maneira convencional, de produção moderna, mas na maioria deles levam alergênicos. Eles têm substâncias que são nocivas ao nosso organismo. Quem tem uma pele sensível vai ter reações, como é o seu caso, Diamante Delfina. A sua pele é sensível e está a lhe mostrar que não gosta desses toques do sabão, dos sabões que tem usado, já variou com muitos, mas a sua pele não está aceitando. O que é que precisa fazer? Porque já está na Neolife. Deve tomar banho com gel da Neolife, o PCC, Personal Care Concentrate. É um gel que vem num frasco branco, mas ele é muito concentrado, dura muito tempo.
a pessoa que lhe convidou e talvez os uplines aqui de Maputo podem auxiliar a que possa fazer a encomenda. Nós não temos esse produto na loja de Moçambique, temos na África do Sul. Então, a recomendação é adquira o PCC e a loção. Tomando banho com esse PCC, vai sentir que a sua pele fica protegida e colocando a loção fica protegida muito mais ainda. Então, tanto o efeito da chuva quanto o efeito dos sabões pode ser reduzido. De qualquer forma, não deixe de consultar os profissionais de medicina, consultar um médico dermatologista, para ele poder fazer exames, porque aqui na New Life nós não fazemos exames, nós não substituímos a ida ao hospital, nós não substituímos o trabalho que é do laboratório, que tem que fazer análises ao sangue para ver o que está acontecendo. Mas, regra geral, quando nós temos esse tipo de reações, imaginemos que qualquer resultado do seu diagnóstico se enquadre em qualquer uma daquelas doenças alérgicas que apresentamos, as soluções são estas. Retirar os produtos de limpeza convencional que usa em casa. Passe a comprar Super 10 para substituir aqueles todos os produtos de limpeza que tem na sua despensa. Compre o Super 10, compre o LDC ou opte por comprar o LC30, certo? E procure usar os produtos de pele como aqui recomendamos. Vai ver que vai fazer muita diferença para si. E associar isso a cuidado com os seus alimentos. O LDC nos ajuda a lavar os nossos alimentos para tirar as toxinas que eventualmente estejam nesses mesmos alimentos. Então, reforçando diamantes, é importante consultar os profissionais de saúde para ter orientação ou para ter os diagnósticos e, a partir daí, vai seguir a orientação que lhe é dada, mas não abra mão de tomar banho com um sabão puro e neutro como o PCC. Tem quem toma banho com o LDC, nós temos usado o LDC para dar banho às crianças, a nível das nossas comunidades, quando uma criança apanha tinha, quase toda a turma na escola apanha tinha. Então, nós recomendamos que, pelo menos o LDC tem mostrado resultados quando a gente toma banho com o LDC, mas o PCC é o primeiro produto para o banho das crianças. O LDC funciona também, e é importante ter o CARE, que é o nosso desinfectante, porque onde nós temos esse tipo de alergias, depois podem estar associadas a doenças infecciosas e podem se alastrar os problemas a nível da família, a nível da comunidade. Então, o que podemos fazer de prevenção é muito importante. Yeah? Estou a ver aqui a dizer, parabéns, sou asmática também, passei por essas situações alérgicas que o Gabriel teve, mas graças a esses suplementos da New Life estou a melhorar bastante. É verdade. Gabriel melhorou muito, passou a ter uma qualidade de vida, passou a ser um embaixador, principalmente entre a comunidade autista. E eu gostava de dizer aqui, Diamante, a fechar esta sessão, que as crianças com o quadro de autismo enfrentam muitos problemas respiratórios, enfrentam muitos problemas de hipersensibilidade da pele e enfrentam muitos problemas de rejeição alimentar. Então, é muito importante nós procurarmos ajudar este setor da nossa sociedade com suplementação, porque vai ajudar no quadro do desenvolvimento. Aí vamos precisar considerar o ômega 3, considerar a vitamina E e vitamina B, que são os suplementos que ajudam a melhorar esse quadro. Mas isso é tema de outro capítulo. Acho que podemos terminar aqui. Não sei se há alguma coisa aqui de diamantes. Alguém diz usar cobertores ou roupa de cama branca com o uso do G1 ajudou bastante. Exatamente. O G1 é o nosso sabão, o nosso detergente em pó e tem o seu amaciador que se chama Soft. Aula rica, Diamantes, falamos de tudo. O que ficou, vamos tratar com quem nos convidou. Cada um de nós que está aqui como convidado, entre imediatamente em contato com a pessoa que lhe convidou. Se recebeu o convite pela rede social, já não se lembra quem foi, vá procurar e vai poder encontrar o contato de quem lhe convidou. Certo, Diamantes? Muito obrigada. Já são... Agora completamos realmente 1 hora, porque nós começamos relativamente atrasados, mas estão de parabéns por terem se permitido estar aqui nesta sessão.
Agradeço muito a minha colaboradora e ajudante, Diamante Ofélia Machado, foi muita gentileza da parte. E a vocês que se permitiram convidar, muitos parabéns. Esta sessão foi programada ontem e hoje nós já conseguimos ter as pessoas. Quem quiser abrir o microfone, eu vou perguntar se as